Eu recebi uma pergunta peculiar no meu pré-natal. A paciente estava com 10 semanas de gestação. Ela me questionou se poderia fazer autoescola para tirar a carteira de motorista de moto especificamente durante o pré-natal. Acho que é um assunto pouco falado durante o pré-natal, a questão dos acidentes de trânsito. E esse mês é o Maio Amarelo, justamente o mês onde a gente trabalha essa educação em relação aos acidentes de trânsito. E eu acho importante trazer essa informação para vocês. Durante o pré-natal, a gente precisa sempre orientar sobre diversas coisas e acaba passando um pouco despercebido, não é um assunto muito comum. A questão de andar de moto, andar de bicicleta, dirigir o carro, como utilizar o cinto, airbag. Então, existem questões específicas da gestação, como, por exemplo, muitas gestantes têm medo do airbag bater na barriga, então elas desligam, desativam o airbag. Isso não é bom, não tem nenhuma evidência de proteção em você desligar, pelo contrário, é melhor manter o airbag. Um outro ponto comum é que as gestantes elas não sabem como utilizar o cinto, às vezes colocam a faixa do cinto bem em cima da barriga, outras ficam com medo da faixa na barriga e tiram, passam por trás. O certo é você colocar a faixa transversal embaixo da barriga, na sua pelve, e a faixa que é em diagonal, você manter ela por cima da sua barriga na região do tórax. Então, você precisa utilizar de modo certo para reduzir os riscos de lesão, de trauma durante o período da gestação e a sua mobilidade no trânsito. A questão da moto e da bicicleta, é muito importante ressaltar que durante a gestação, os hormônios eles mudam e eles causam uma frouxidão ligamentar. Então, coisas que antes não causariam uma lesão tão grande, pode acabar mobilizando as suas articulações e causando lesões maiores em quedas simples, em quedas mais leves, por exemplo. Além de que o equilíbrio na gestação, ele muda, existe uma mudança postural por causa do peso da barriga, então o centro gravitacional da paciente, ele muda. Então ela precisa utilizar uma postura diferente durante a gestação para conseguir se equilibrar. Então existe mais riscos de desequilíbrio, cair da moto, cair da bicicleta, além de que a gestante sente mais sono, sente a memória, a atenção dela fica um pouco reduzida. O que eu sempre oriento? Se você já tem muita experiência em pilotar moto, em andar de bicicleta e você sente que você tem controle do seu equilíbrio, não é que é proibido, mas é uma questão de você ter mais cautela, tomar mais cuidado. Até porque na gestação existe a mãe e o bebê em risco. Há um risco maior de lesão, de rotura uterina, de descolamento da placenta. Isso vai causar uma hemorragia muito maior do que causaria se você não estivesse grávida. Então, o meu veredito, se fosse para mim e para uma amiga minha, eu diria, se você depende, necessita da sua moto, da sua bicicleta para ir trabalhar, para se locomover, porque eu acredito que tudo está relacionado também às circunstâncias de cada paciente. Não um protocolo específico, uma regra, não pode andar de moto. Tem mulheres que dependem da moto para sair de casa, que não tem uma rede de apoio, alguém que dirija para ela. Então, se você está nessa situação, tudo bem, você se locomove dos meios que você pode, mas sabendo que você precisa ter uma atenção redobrada nesse período durante a gestação e que você está, sim, correndo mais riscos. Existem pessoas que dominam muito pilotar a moto, pilotar o carro, mas querendo ou não, na gestação, por esses fatores hormonais, existe essa redução da atenção. Então, por exemplo, uma mulher que está andando em pé na moto, que nem esse vídeo, ela domina aquilo, provavelmente ela já faz isso há muitos anos. Mas ela tem que saber que na gestação ela está sob efeito de outros hormônios e pode acontecer um acidente muito maior nessa situação. Eu acho que é uma questão de bom senso e você saber aplicar esses conceitos que eu estou explicando aqui nas suas circunstâncias. Me fala o que você achou desse vídeo. Curte e comenta o que você sabe sobre essas informações, o que você tem dúvida, e ter uma ginecologista e um obstetra que te explica realmente o que está acontecendo, e compartilha com quem você acha que precisa seguir esse canal para ter mais informações
questões do que é ser mulher, da gestação, do pré-natal, para você seguir informada.